Os músicos podem ficar ainda aí só um bocadinho mais. Vamos ler a palavra de Deus em primeira carta de Tito, carta de Paulo a Tito, primeira, a única carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e vamos ler todo este capítulo. Graças a Deus. Está assim um bocadinho de calor, mas é suportável, não é? Quando vinha ali na rua, o sol incidiu assim sobre a minha cabeça. Quando cheguei aqui dentro, disse assim, graças a Deus, que onde está a sombra não faz sol. E senti assim um alívio. Então está melhor aqui dentro do que lá fora, pode crer. Graças a Deus. Mas parece que só as irmãs é que têm calor. Os irmãos parece que não, porque só as irmãs é que abanam assim os seus instrumentos. Graças a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Os irmãos importam-se ficar mais uma vez de pé? Eu depois já deixo os irmãos em paz durante um tempinho. Graças a Deus. Diz assim: Tu, porém, fala ao que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, ou os jovens, a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Às vezes a gente, quando pensa em falar sobre um assunto, às vezes pode não estar com aquela certeza mesmo, se é isso que Deus quer que fale. Mas depois no culto começa a ouvir um cântico, uma palavra, enfim, várias coisas e assim, não, é isto mesmo que Deus quer que fale. Porque vê-se que o Espírito está dirigindo e orientando. E nesta tarde estava, quando pensei em falar aqui, então, falar sobre a graça de Deus. E, na verdade, foram cantados alguns hinos falando da graça de Deus. E eu próprio quero cantar um cântico relacionado com a graça de Deus. Ó graça admirável, graça admirável. Vamos cantar este... Os irmãos conhecem, é muito conhecido. Graça admirável, sem igual.
Oh, graça admirável sem igual. Oh, graça de Deus sem par. Um pecador como eu, perdido, mortal, mas Deus me quis salvar. O céu com Jesus irei gozar das bênçãos que Ele tem para mim. Não só será o principiar de um dia que não tem fim. 1000 anos só será o principiar de um dia que não tem fim. Amém. Glória a Deus. Oh, graça admirável. Oh, graça de Deus sem par. E esta graça nos proporcionou um meio de mudança na nossa vida. Um meio de mudança da nossa vida. Aqui diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E toda a exortação que está neste capítulo aqui é baseado nessa graça que Deus manifestou para conosco. Essa graça veio através de Jesus Cristo. Através de Jesus. Podemos, talvez, definir, de uma certa maneira, a graça de Deus como o amor favorável, cheio de favor para nós. O amor de Deus cheio de favor para nós. E, na verdade, o amor de Deus, a graça de Deus trouxe perdão, trouxe reconciliação, trouxe aceitação do pecador diante de Deus por causa da justiça de Jesus, trouxe justificação, isto é, como se por causa do que Jesus fez por nós, a sua morte, nós ficarmos como se nunca tivéssemos pecado, isto é, nossa vida limpa diante de Deus, sem mais condenação, como o próprio apóstolo Paulo disse no capítulo 8 da carta aos Romanos, disse que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Amém. Glória a Deus. Então, nós vemos que a graça de Deus trouxe incontáveis benefícios para o ser humano, especialmente daqueles que ouvem o Evangelho e creem na palavra do Senhor. Creem no Evangelho, creem na obra que Jesus realizou, creem nas palavras do Senhor, creem que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados, para trazer alívio, mudança e salvação para nós e uma grandiosa esperança. Amém? Os irmãos que estão aqui, que já ouviram, já creram, já aceitaram, já estão vivendo uma vida em Cristo, a vida foi mudada, estão numa grande expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. É verdade o que eu estou a dizer? Pode dizer amém? Mais alto para... Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma expectativa de glória, de esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E foi baseado nesta graça que trouxe salvação para todos os homens, especialmente para os que creem. E acima de tudo, e antes de tudo, objetivamente, para os que creem, que o apóstolo Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ensinos sadios, ensinos bons,
ensinos que podem conservar as pessoas numa conduta sadia, de boa moral, de vida recomendável. Glória a Deus. Então fala o que convém à sã doutrina, que pode conduzir os homens de forma correta, agradável, segura. E começa pelos velhos, os mais velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Às vezes os idosos têm algumas dificuldades, especialmente quando as suas faculdades vão começando a não funcionar tão bem, então começam a ter algumas dificuldades. Mas o ensino para eles ainda é serem pessoas sóbrias, pessoas sérias, pessoas prudentes, sadias na fé, no amor e na paciência. No amor e na paciência. Será que isto é uma coisa boa para os idosos? E especialmente para os que são crentes? Todos deveriam ser assim, mas o ensino da palavra de Deus é especialmente para aqueles que foram agraciados com a salvação. Amém? São salvos pelo Senhor, foram perdoados pelo Senhor. Cuidado com a conduta. Porque Deus olha para a nossa conduta se está condizente com a palavra de Deus, com os ensinos da palavra de Deus. Não pense por ser mais velho que agora já não tem obrigações para com Deus nem com a sua palavra. Pode fazer o que quer. Não. Está debaixo da orientação e uma responsabilidade ainda maior por causa da idade, dos cabelos brancos que carrega na sua cabeça. Deve ainda ter uma conduta que mostra mais responsabilidade, consciência, paciência e amor. E até bom exemplo na fé. Amém? As mulheres idosas também. Não é só os homens, são as mulheres idosas também. Que devem também, semelhantemente, serem sérias no seu viver. A vida cristã não é para brincar. Nós podemos ser alegres. Amém? Ser alegres e dizer com alegria coisas sérias e viver seriamente com alegria. Amém? Podemos ou não podemos? Eu, por exemplo, não quero viver zangado, nem com uma cara grave. Assim, eu quero viver alegre. Porque entendo que a vida no reino de Deus é uma vida que contém alegria, boa disposição. Afinal de contas, eu fui salvo. Jesus morreu por mim. Encontrei um coração de amor que me ama. Encontrei paz para a minha alma. Encontrei esperança para a eternidade, para a vida futura. Encontrei segurança para a vida presente. Quer morra, quer viva, sou do Senhor. Vou para o Senhor, pertenço a Ele. Então não devo viver alegre eu? Será que os problemas têm que ser maiores do que as bênçãos e aquilo que Deus nos tem dado? Não. Aquilo que Deus nos tem dado tem que superabundar. Tem que estar predominando na nossa vida. Quer quando as coisas deste mundo correm bem e quando não correm bem. Eu sei que nós somos fustigados com coisas que querem nos oprimir, que querem, às vezes, nos sacudir também, nos agitar. É verdade, quem é que não é, no mundo em que nós estamos? Num mundo que jaz no maligno. Num mundo que há influências múltiplas de vários horizontes, de vários flancos, para nós. Não é? Então, há muitas coisas, mas a alegria do Senhor deve permanecer nos nossos corações. Amém? Nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para nós. E quantos podem dar glória a Deus pela salvação que veio para a sua vida? Não menospreze este valor, este bem adquirido de graça. Este bem adquirido de graça. Não há bem maior do que a salvação.
Não há bem maior do que nascer de novo, ser um filho de Deus. Não há bem maior do que ter paz com Deus e ter paz na alma e saber onde está e para onde vai. Saber a quem pertence, saber o seu futuro. Saber que há um lugar preparado para nós na casa do Pai. Não há nada melhor do que isso. Glória a Deus. Então, tanto velhos, ou idosos, ou as mulheres, muito em especial, agora, diz a palavra de Deus, que elas devem ser sérias no seu viver, como convém a mulheres santas. Como santas são as mulheres, como santos são os homens também. Amém? Também devem ser santos. O que é que significa santo? Significa alguém que se separou da vida pecaminosa do mundo e agora vive uma vida consagrada para Deus, para agradar a Deus. E foram santificados primeiro pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, quer dizer, a palavra de Deus inicia o processo da santificação, da separação, de chamar a pessoa, de mostrar o caminho do Evangelho, e a pessoa é desafiada a ir. Mas quem limpa a nossa vida na primeira instância é o poder do sangue de Jesus. Amém? Porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado cometido, de toda a má consciência que adquirimos no nosso viver. O sangue de Jesus tem poder para limpar os nossos pecados e deixar-nos a nossa vida limpa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, a palavra de Deus exerce a sua influência para viver vidas dentro dos parâmetros da vontade de Deus, para agradar a Deus, para honrar o Senhor e o servir, e para que seja como ornamento da doutrina do Senhor. Também, portanto, as mulheres devem ser não caluniadoras, e isso é uma coisa grave. Caluniar é uma coisa grave. Caluniar é levantar falsos testemunhos, dizer coisas falsas em relação a pessoas e denegrir a sua imagem. Então, isso é grave. Não dadas a muito vinho e mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amar os seus maridos, a amar os seus filhos. As mulheres novas já sabem que isto é para elas, não é? A amar os seus maridos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Glória a Deus. Tanto as mulheres idosas e as mulheres mais novas também já sabem, casadas, também têm aqui ensino para elas, para a sua conduta dentro de uma sociedade que está muito falha em muitas áreas da vida. Depois tem uma exortação também para os mancebos. Mancebos significa os jovens, rapazes e moças. Então, que devem ser também moderados. Moderado significa que não devem ter rédea solta para tudo e mais alguma coisa. Andar de forma desenfreada, não é? Os jovens são impelidos e são objeto de muita, de serem influenciados para entrarem em modos de vida que às vezes vai estragar não só o seu presente, mas o seu futuro. Então, muitas vezes na juventude, a droga anda a aproximar-se, o álcool também, muitas outras coisas imorais para alcançá-los e envolvê-los. Então os jovens precisam de ser moderados, terem equilíbrio, terem controle, não se deixarem levar de forma desenfreada para o modo de vida de que muitos jovens vivem lá fora. Muitos jovens vivem lá fora, destruindo as suas vidas por completo, sua moral e sem fundamentos, sem bases. Então os jovens podem, jovens salvos, jovens que pertencem ao Senhor, jovens foram alcançados pela graça de Deus, que se manifestou também para a sua vida.
Os jovens, Deus ama os jovens, Deus tem um futuro maravilhoso para os jovens, devem se moderar, devem procurar viver as vidas dentro da vontade de Deus, porque Deus ama e quer abençoar as suas vidas, se viverem uma vida regrada, uma vida moderada, uma vida com rédeas. Com rédeas. Rédeas significa aquilo que controla o cavalinho. Ou então, se for em relação ao andar na estrada, é ter travões para saber travar quando deve, não é? E acelerar com moderação. E assim anda moderado, anda controlado, anda sem causar estragos nem danos. Glória a Deus. Deus abençoe os jovens também. Amém? Amém? Jovens, nós precisamos de orar pelos nossos jovens também, para que Deus os guarde. Deus os guarde no seu viver, na sua vida, o dia a dia. Glória a Deus. Depois fala também, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Também fala para os ministros aqui. Para ele, e é o que ele pensa para todos os outros ministros. Em tudo dá, por exemplo, boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, ou seja, forma responsável, séria, gravidade significa seriedade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tem nenhum mal que dizer de nós. Fala de nós, estão a ver que fala de ministros do Evangelho. Amém? Também para eles há exortação na sua conduta, no seu falar e no seu comportamento. Os servos são aqueles que servem ao outro, não trabalham por conta própria, servem a outras pessoas. Então, diz, exorta aos servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Isto significa nos trabalhos, quando trabalha por conta de outro, não é? Então devem sujeitar, agradar, não contradizer, não defraudar e mostrar toda a boa lealdade para com as pessoas com quem está a trabalhar. Então, que Deus abençoe. É preciso a graça de Deus, realmente, na sua vida. Por que é que está dizendo isto? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Nós não somos iguais aos outros. Nem devemos ser. Nós somos agraciados com alguma coisa que eu já disse não deve ser menosprezada. Nós encontramos uma riqueza muito grande. Nós encontramos um futuro maravilhoso. Nós encontramos alguma coisa que o mundo ainda não conhece, mas nós já conhecemos. E que é muito valioso, que é muito precioso. Foi precioso para Deus fazer isso para nós. Ele o fez com muito amor. E o fez porque era absolutamente necessário para a nossa vida. É absolutamente necessário que alguém viesse e trouxesse salvação para nós. E essa graça foi manifestada através do seu Filho amado, seu Filho querido. O seu Filho que estava lá na glória, o Criador de tudo. Mas ele se fez homem e veio dar a sua vida por nós. Para nos ensinar. Esta graça se manifestou ensinando-nos. A graça de Deus não é para nós fazermos tudo e mais alguma coisa, andarmos de qualquer maneira. Pois não. Não, Senhor. Não é para vivermos de qualquer maneira. Mas diz aqui, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Isto é, sóbria significa uma maneira moderada de viver, não é? Aquele que era bêbado, já sabe que um bêbado é aquele que ingere vinho a mais. É ou não é? Será que eu estou certo ou não? Verdade? Um bêbado ingere vinho a mais, não é? Não é moderado no beber. Um
E depois torna-se alcoólico. Torna-se um dependente. Porque exagerou e em vez de dominar, ficou dominado. Alguém que é drogado é porque está abusando das drogas. Porque algumas drogas até podem ser usadas para benefício do ser humano. Mas se foram usadas e abusadas, pode se tornar uma dependência crónica da vida da pessoa. Então, é necessário que haja moderação, na verdade, sobriedade em tudo, no comer, no vestir, no usar das coisas deste mundo. Enfim, sobriedade e equilíbrio em todo o nosso modo de vida. Que Deus nos ajude, não é verdade? Porque somos incentivados a muita coisa. Hoje em dia há uma pressão, há uma incentivação para comprar, para possuir, para experimentar, para viver, não é? Tudo a desafiar, tudo a empolgar. E às vezes parece coisas tão boas, como vá passar férias, o Haiti, ou lá aquelas ilhas paradisíacas, e depois oferecem assim um crédito, parece que é tudo fácil, que é uma maravilha. Façam um crédito, não é, de 5.000 euros, e lá estão. Ora, quem é que não quer passar férias numa ilha paradisíaca, não é? Uma ilha tropical, não é? Naquelas vegetações e aquelas praias lindíssimas, aquelas águas quentes. Quem é que não gosta de passar férias aí? Quem é que não gostava de passar férias assim num lugar desses, uns dias? Mas se vê um crédito, vai passar férias, gasta o dinheiro, depois fica a pagar o crédito. E depois não consegue pagar. E depois as coisas ficam, não é? Mas eles oferecem, parece que oferecem tudo. É tudo vantagens para nós. Somos desafiados ao consumo, ao gozar a vida, às coisas da vida. Mas a vida não é tão fácil assim como nos querem fazer parecer. Não é tão fácil. E nós podemos ficar enlaçados e enganados. Temos que andar com os olhos abertos. Verdade o que estou a dizer? Ou eu estou... É verdade, é verdade. Muito bem. Então, vida sóbria, justa e piedosa. É vida com Deus, vida buscando a Deus, vida orando a Deus, procurando a Deus, agradar a Deus, temor de Deus no coração. E depois diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Jesus prometeu voltar outra vez. Verdade? Jesus prometeu voltar outra vez. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode perder a visão da esperança, da glória da vinda do Senhor Jesus. Amém? Não podemos adormecer. Nós somos exortados a viver uma vida piedosa, uma vida sóbria, uma vida justa. Somos ensinados pela palavra de Deus, os mais velhos, as mulheres mais idosas, os de meia idade, os jovens e as crianças, os pais devem ensiná-los também a viver, na verdade, os princípios da vida e da vida cristã também, relacionado com Cristo, com a salvação. E a igreja faz o que pode fazer também nessa área, com as crianças, mas os pais têm a responsabilidade de fazer isso e, portanto, para estarmos preparados para a vinda do Senhor. Nós fomos salvos não para viver simplesmente neste mundo, mas para a eternidade. Nós fomos salvos para viver com Cristo. Nós fomos salvos para estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Certo o que estou a dizer? Compreendemos o texto que diz a palavra do Senhor, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem é este? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Glória a Deus. Remir da iniquidade, nos livrar, nos resgatar, nos tirar para fora do viver da iniquidade, para vivermos uma vida sóbria, uma vida agradável, uma vida dentro da vontade de Deus, porque Jesus vai voltar. Nós temos uma esperança de glória. Jesus vai voltar. Nossa vida não se resume a meia dúzia de dias aqui.
a um tempo passageiro, temporário, mas sim a uma esperança de glória eterna para nós. Nós podemos ser iludidos e enganados. Deus pode nos ajudar a manter a nossa vigilância para não nos deixarmos iludir com a vida aqui. A vida no Ocidente tem muitas coisas, privilégios, e tem muitas coisas que possuímos, desfrutamos na nossa vida aqui. Até nem nos precisamos muitas vezes de preocupar com a reforma, que o Estado dá-nos a reforma, está tranquilo até o fim da vida, podemos, enfim, agora já não tanto. Mas houve um tempo, parecia que estávamos no paraíso, não é? É só vantagens, tudo segurado, tudo garantido, não é? Para todo mundo. Mas nem todas as partes são assim. Isso pode nos enganar, pode nos fazer pensar que não vale a pena ir para o céu, porque aqui já é quase o céu. Mas, meus irmãos, nos lugares onde a perseguição aperta, nos lugares onde a carestia é violenta, nos lugares onde a pobreza predomina, nos lugares onde você não pode abrir a boca a dizer que é crente, aí os crentes estão desejando que Jesus volte, porque sabem que é muito melhor no céu do que na terra. Sim, vai para os países de África, grande parte dos países de África, e os países lá do Oriente também, que o viver é difícil e a vida tem pouco valor, se mata com muita facilidade. Então, aí a vinda do Senhor é uma esperança gloriosa. Mas se é para eles, deve ser para nós também. Somos todos igreja, somos igreja do Senhor, fomos resgatados pelo mesmo sangue, fomos salvos pela mesma pessoa, pelo mesmo nome que mudou a nossa vida. E nós devemos estar também alerta, porque Jesus vai voltar. Ele morreu por nós para nos purificar, para si mesmo. Esta palavra é o objetivo com que Jesus veio e deu a sua vida e morreu por nós e derramou o seu sangue, foi para purificar as nossas vidas. Com Deus não podemos viver senão com uma vida santa. Amém? Com Deus não se pode viver, não se pode ter comunhão senão com uma vida santa, começando pelos pensamentos da nossa cabeça, que ninguém vê senão Deus. Amém? Ninguém vê senão Deus. Os pensamentos são invisíveis, mas os pensamentos são discerníveis. E podemos ter consciência dos pensamentos da nossa cabeça. E podem ser bons pensamentos ou podem ser maus pensamentos. Se nós dermos lugares a coisas más na nossa mente, isso vai influenciar toda a nossa vida. E não temos condições nem confiança para ter comunhão com o Senhor. Amém? Certo o que estou a dizer? A santificação tem que ter lugar dentro de cada um de nós. Não pode ser refletido apenas por uma veste em cima. Tem que vigiar a sua mente e tem que vigiar o seu coração para não se deixar prender nem apaixonar por coisas inconvenientes. Amém? Porque há paixões, há desejos e há pensamentos que nos impelem para aquilo que não é bom nem agradável diante de Deus e podem corromper o nosso interior. A nossa mente é do Senhor. Isto é, o nosso cérebro é onde funciona a nossa mente. E nós devemos deixar que a mente de Cristo, ou seja, os pensamentos de Cristo, dominem e orientem a nossa mente. Assim nós teremos uma mente santificada, teremos pensamentos puros, pensamentos agradáveis a Deus, meditações que Deus se agrada e que dá testemunho com o coração, colocando um sentimento de gozo e de aprovação dentro de nós. Amém? Será compreensível o que eu estou a dizer? Quando você medita com os pensamentos de Cristo, com a mente de Cristo,
com aquilo que recebemos de Cristo, então o nosso pensamento é agradável a Deus e há uma correspondência de aprovação de Deus dentro de nós. E há uma alegria, um gozo, uma aprovação, uma satisfação e uma paz dentro do nosso coração que Deus coloca. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se nós dermos lugar a pensamentos inconvenientes, se nós dermos lugar a coisas inconvenientes, há um sentimento de reprovação e condenação dentro do nosso coração e não temos confiança quando nós nos relacionamos com Deus. E aí está a verdadeira santificação do ser humano. Amém? Produzida pela palavra que governa a nossa mente e pelo Espírito de santificação que está sobre nós e guarda o nosso coração. Glória a Deus. E isso é importante para a nossa vida com Deus e para a nossa esperança estar viva, porque nós vivemos em comunhão com Ele enquanto estamos aqui. Então nós desejamos estar com Ele na sua vinda, quando Ele voltar. Bendito seja o nome do Senhor. E há uma atração, há um apego a Deus, há uma vida gostosa com Deus, há uma vida agradável com Deus, há uma vida de alegria com Deus a cada dia. Glória a Deus. E quando há uma vida de alegria, uma vida de satisfação com Deus no dia a dia, então nós queremos estar com Deus, seja aqui, seja na eternidade, mas nós não queremos perder o dia da sua vinda, que seria desastroso. Amém? Glória a Deus. Um povo purificar para si. A santificação é para Ele. É para vivermos com Ele. É para ter comunhão com Ele. Para si mesmo. Glória a Deus. Um povo seu, especial. A igreja é um povo especial. Podemos dizer, nós somos especiais. Se nós vivemos uma vida agradável a Deus. Tu és uma pessoa muito importante. Tu és uma pessoa especial, escolhida por Deus, eleita por Deus, convocada por Deus para pertencer ao seu reino. Meu irmão, minha irmã, tu és especial. Podes não ser perfeito. Podes ainda ter coisas às vezes no teu comportamento que não seja agradável, mas tu foste escolhido por Deus, tu és uma pessoa especial para Deus, em quem Deus começou uma grande obra e vai aperfeiçoá-la. Nenhum de nós está perfeito, nenhum de nós chegou ao limite, nenhum de nós está na medida completa e perfeita, mas Deus está a trabalhar em nós. Porquê? Porque fomos chamados e eleitos, somos especiais para Deus, quer nós sejamos perfeitos ou não, Deus está a trabalhar em nós e vai aperfeiçoar a sua obra até o dia da sua vinda. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, tu és especial. Tu és um convocado por Deus, tu és um eleito, tu és alguém que Deus escolheu para si, para ser seu povo. Tu ouviste a voz de Deus, tu ouviste a chamada de Deus. Deus chamou para seres dele, para pertenceres a Ele e para viver eternamente com Ele. Então preparemo-nos. Amém, irmãos? Amém, igreja? Preparemo-nos. Há necessidade de uma preparação, há necessidade de um zelo, de um empenho. Meus irmãos, não vamos ser frouxos na oração, não vamos ser frouxos na leitura da palavra de Deus, não vamos ser frouxos no desejo de conhecer as coisas de Deus, aquilo que Deus tem para nós, para a igreja e também através da igreja para o mundo, para solucionar os problemas, para ajudar neste tempo. Nós somos a agência do reino de Deus aqui na terra. A igreja é a agência, a igreja é o povo onde Deus está e através do qual Deus se manifesta a esta geração do tempo presente. A igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra. A igreja tem que estar preparada para o reino de Deus se expressar, se mover e ser incrementado na terra através da igreja. E tu e eu fomos chamados para pertencer a esta igreja e Deus glorificar o seu nome através de nós. Tu és importante para Deus. Um povo seu, especial. Especial. Não importa se é rico, se é pobre. Não importa a sua categoria, não é verdade, no mercado de trabalho, na vida social. Não importa
se você é uma pessoa muito ilustre nos conhecimentos. Não importa nada disso. Importa é que conheceu o Evangelho, a maior riqueza que existe no mundo, que o céu trouxe para nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. E você foi convocado para conhecer e transmitir esta riqueza. Somos muito importantes para Deus. Aleluia. Diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para remir toda a iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, ou zeloso de fazer o bem. Glória a Deus. Nós fomos libertados do poder do mal para vivermos debaixo do poder de Deus para fazer o bem. Não esqueça, faça o bem. Comece pela sua mente a pensar no que é bom. Comece com a sua língua a falar o que é bom e para edificação. Comece com as suas mãos e os seus pés a fazer e a praticar coisas que são boas, agradáveis e próprias. Glória a Deus. Coisas que Deus preparou, obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Podemos fazer coisas boas no trabalho social, a ajuda de pessoas carenciadas. Essa é uma parte. Nós podemos fazer bem. Verdade? Podemos ou não podemos? Podemos. Pessoas ao nosso redor. Podemos visitar uma pessoa que está abatida, está doente, que uma visita é como que um sopro de refrigério que vem à sua vida. Nós podemos fazer isso, os nossos irmãos ou não nossos irmãos, porque o amor, quando se ama, nós amamos as pessoas. Amém? Amor é amor. Deus ama-nos a nós e nós correspondemos para o amor de Deus. Mas o amor de Deus não fica apenas retido entre nós. O amor de Deus está estendido para o mundo inteiro. Amém? E os cristãos, aqueles que conhecem o amor de Deus, não devem ter um amor sectorizado. Devem ter um amor que transborda para as outras pessoas lá fora também. Que os inclui a eles todos. Glória a Deus. No meu caso, eu devo amar todos os irmãos que estão aqui dentro e que pertencem à igreja. Devo amar todos os irmãos, sem exceção. Devo amar todos os irmãos. Eu devo ser pastor de todos os irmãos, sem exceção. Como o Presidente da República é pastor de todos, é presidente de todos os portugueses. Às vezes, agora nas eleições foi tanto por cento, mas eu sou presidente de todos os portugueses. Não é? Diz ele. Um pastor é pastor de todas as ovelhas, igualmente. Amém? É pastor do rebanho todo. Portanto, os irmãos não sintam que uns são mais amados ou menos amados. Às vezes há uma proximidade nos relacionamentos, às vezes por circunstâncias, mas o pastor é pastor de todas as ovelhas do rebanho. Amém? Glória a Deus. E nós somos todos irmãos uns dos outros, não é verdade? Verdade o que eu estou a dizer? Todos irmãos uns dos outros, com o mesmo valor, todos especiais, todos importantes para Deus e uns para os outros também. Glória a Deus. Mas não esqueça de uma coisa, aqui está falando do comportamento. Comportemos para não nos envergonhemos uns aos outros. Amém? Não causemos escândalo uns para os outros. Procuremos nos apresentar na igreja com uma conduta que vem limpa quando chegamos aqui. Amém? Que vem sem alguma coisa poder apontar. Sem alguém poder dizer isto ou aquilo. Na verdade, quando falamos, fulano tal está lá, mas ele faz isto, é assim, é desta maneira, é daquela, fala assim, fala assado, desta e daquela maneira. Vamos ter cuidado com a nossa conduta. Sabe uma coisa? Sabe o que eu aprendi? Nós nunca estamos sós. Você nunca está sozinho. Nem eu. E às vezes nós pensamos assim, vou de férias para a Tunísia. Ou para o Saara. Então pensamos assim, aqui ninguém me conhece. E depois assim, estou à vontade para fazer qualquer coisa. Não pense nisso. Já encontrei crentes e pessoas que conhecem em muitos lados que eu não esperava de os ver. De repente,
oi, fulano tal aqui. Vejam lá se eu não tivesse numa atitude assim conveniente. Então, era apanhado de surpresa. Não seja apanhado de surpresa em lado nenhum. Peça a Deus que nos guarde e que nós andemos de forma conveniente em todo lugar, seja dentro da nossa casa, seja em público, seja quando estivermos em algum lugar, nós pensamos que ninguém está por perto, olhe, não sabe, quando não olhes ou olhar para si, sem você saber, sem dar por isso. Por isso, tenhamos cuidado sempre, que alguém pode nos apanhar se nós não formos. Olhe, Daniel, hoje de manhã falamos aqui nele, lembram-se, alguns irmãos estiveram aqui? Daniel queriam apanhar numa falta, andavam com os olhos em cima dele, o vigiavam de dia e de noite, para ver se o apanhavam em alguma falta. Não foram capazes de o apanhar. Eles disseram, nunca o apanharemos numa falta se nós não formos para a lei do seu Deus. Fazer qualquer coisa que ele tenha que quebrar essa lei. E aí ele não vai, e aí nós o apanhamos em falta. E fizeram aquela estratégia de não poder orar a nenhum Deus durante um mês, nem pedir nada a nenhum Deus, senão o imperador lá, o Nabucodonosor. E então aí apanharam em falta, porque acima do imperador estava Deus, e a Deus ele não foi infiel, ele continuou a ser fiel ao seu Deus. Amém? E assim apanharam em falta, mas Deus foi com ele, porque o guardou da boca do leão, dos leões, melhor dito, dos leões. Bendito seja Deus. Se nós formos corretos, servirmos a Deus, Deus estará conosco em todo lugar. Vamos ficar em pé e vamos terminar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que, irmãos, é assim, eu tenho uma consciência. A minha consciência é como que um juiz dentro de mim, que me vai mostrando isto e aquilo. E quando é acionado pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, então é que ela fica a mostrar-me coisas que não estão corretas, muitas vezes, dentro de mim. E eu preciso de não me alhear à voz da consciência. Eu não me posso alhear à voz da consciência. Quando alguma coisa na minha conduta, na minha vida, não está correta, eu tenho que, se a consciência começa a acusar e a condenar, eu tenho que ouvir a voz da consciência, porque ela está sendo a voz de Deus dentro de mim. Amém? A voz de Deus dentro de mim. E eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que fazer alguma coisa para que a consciência pare de me incomodar. Se eu não me arrepender, se eu não mudar de atitude, se eu não fizer alguma coisa para alterar aquela situação, eu vou ter à perna, ou dentro da cabeça, a consciência continuamente. Não vai parar enquanto eu posso poder abafar a voz da consciência por um tempo, esquecer e tal, e pôr lá. Mas vai vir um momento que ela vai vir em força outra vez. Vai me apanhar outra vez. Meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Você não tem que se preocupar com a minha consciência. A consciência que eu tenho foi Deus que me deu para mim. Agora Deus lhe deu uma para si. Você também tem uma consciência. Também tem dentro de si um juiz que pode começar a dizer, isso está errado, isso não está certo, o teu caminho não está bem, o comportamento que tu está a ter não é correto. E tu precisas dar ouvidos à voz da consciência quando a palavra de Deus a fortalece e a desperta. E nós precisamos de tomar uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude. E é assim, irmão, não precisa de vir-me contar a mim, talvez, do que é que se passa com a sua consciência. Mas você precisa de falar com Deus e pôr em ordem a sua vida. Amém? Você precisa de falar com Deus. Deus quer nos ajudar. Deus não nos quer condenar. Deus não nos quer deitar para baixo. Deus quer alterarmos o nosso comportamento e o nosso estado para nós podermos viver uma vida que vale a pena viver.
e que tem paz com Deus e tem paz na própria consciência. Glória a Deus. Toda a gente percebeu o que é que eu disse? Eu não quero entrar nos meandros da vossa consciência. Só Deus é que tem esse direito em fazer isso. Eu não, porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano como vós. Agora eu posso exortar os irmãos, como pastor, como líder espiritual, os irmãos a orarem agora e colocarem a vossa consciência diante de Deus, e se ela vos acusa ou diz alguma coisa, ou está mostrando alguma coisa que não está correta, diga: Deus ajuda-me, Deus perdoa-me, Deus muda, eu quero mudar, eu não quero continuar assim. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Querido Pai, nós todos somos falíveis. A Tua palavra nos mostra uma conduta que Tu te agradas. Nós precisamos, Senhor, de conhecer, sermos orientados, sermos ajudados e, Senhor, perdoados muitas vezes de coisas que querem predominar na nossa vida, que sabemos que são erradas. Senhor, o inimigo quer nos empolgar ou impulsionar para isso. Quer que continuemos assim. Mas Tu queres, como um bom Pai, que a nossa vida mude, que a nossa vida seja abençoada. Porque não foi em vão que Jesus veio, que Jesus morreu, que a Tua graça se manifestou para nos mudar de vida e nos ajudar a viver uma nova vida e cada vez melhor, cada vez mais dentro da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Tu conheces a nossa fragilidade, Tu conheces a nossa fraqueza e as áreas mais frágeis da nossa vida. E nós Te rogamos, Senhor, que nos ajudes e nos dê vitória, Senhor. A cada um dos Teus filhos que está aqui, cada pessoa que está neste lugar, Senhor Deus, que hoje seja um dia de reconciliação contigo e de confessar alguma coisa que possa não estar correta diante de Ti. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Tua graça, ela não acaba. O Teu amor é grande por nós, mas nos ensina a vivermos de forma agradável e abençoada. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela esperança. A esperança da vida eterna. A esperança da salvação. A esperança que o Senhor conquistou para nós e uma herança reservada para nós nos céus. Senhor Deus, se nós temos andado demasiado apegados às coisas da vida, ajuda-nos, Senhor, a levantar a cabeça neste dia e a olhar para cima e a poder renovar a importância das coisas espirituais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não permitas que o inimigo nos engane, que nos fascine, que nos iluda enganosamente, Senhor, mas que nós possamos ver como Tu vês, possamos analisar as coisas da maneira correta, Senhor, possamos, Senhor, ó Deus, valorizar aquilo que é mais importante para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Que a Tua paz nos acompanhe, Senhor. Tua graça esteja conosco. Glória a Ti, Senhor. O gozo e a alegria predomine nos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, oramos para a Tua honra e Tua glória. Amém. Amém. Cantamos mais uma vez, ó graça admirável.